Você já ouviu falar da silhueta que aparece na varanda do Palácio da Alvorada quando a cidade já está dormindo? Eu lembro exatamente da primeira vez que ouvi essa história, porque Brasília estava daquele jeito que só ela consegue ficar de madrugada, ruas largas quase vazias, vento seco passando entre os blocos, e um silêncio tão pesado que parecia encostar na pele. É nesse silêncio que o mistério começou a rondar o coração da cidade. Eu sou Rafael, e preciso contar isso do jeito mais honesto possível, porque até hoje eu não consigo explicar com clareza o que ouvi e senti naquela época. Não era só uma história estranha circulando pelos corredores da residência oficial. Havia algo na forma como os seguranças falavam sobre aquilo que me deixava inquieto. Eles não riam, não exageravam, não tentavam transformar em lenda. Eles falavam baixo, olhando para a varanda como se ainda esperassem ver alguma coisa surgindo ali. Segundo eles, uma figura imóvel aparece sempre entre 2 e 3 da manhã, parada na varanda principal do palácio, como se estivesse observando o escuro lá fora. O detalhe que mais me perturbou foi a repetição. Não era uma visão isolada. Não era um susto passageiro. Era sempre naquele horário, sempre no mesmo ponto, sempre a mesma silhueta. E quanto mais eu tentava encontrar uma explicação lógica, mais a sensação de estranheza crescia. Porque, por mais vigilante que aquele lugar seja, ninguém nunca conseguiu ver o rosto, a roupa, o movimento mínimo de quem está ali. À distância, parecia apenas uma mancha vertical recortada contra a luz fraca da madrugada. De perto, segundo os seguranças, a sensação era ainda pior, como se a figura não pertencesse completamente ao mundo real. No começo, muita gente achou que fosse trote, ilusão, jogo de sombra ou reflexo de vidro. Outros preferiram não comentar nada, como se falar demais pudesse atrair alguma coisa. Mas a verdade é que, quando um lugar como o Palácio da Alvorada começa a ser associado a esse tipo de aparição, o medo ganha outra dimensão. Não é mais só curiosidade. É aquela dúvida incômoda que fica grudada na mente e não vai embora. Se você gosta de histórias que desafiam a realidade, já se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo: "Eu quero saber mais". Porque o que aconteceu ali, naquela varanda silenciosa, está só começando a ser revelado. Depois das primeiras informações, eu senti que não dava mais para tratar aquilo como uma simples história repetida de corredor. Havia algo concreto demais na maneira como os relatos se encaixavam, e por isso decidi me aprofundar. Foi quando conversei com Lucas, um homem que trabalha há anos como segurança no Palácio da Alvorada. Ele não falava como alguém querendo chamar atenção. Pelo contrário, sua voz vinha baixa, cansada, como se cada palavra carregasse o peso de várias madrugadas mal dormidas. Enquanto ele me contava, eu reparava no jeito como seus olhos escapavam por instinto para a direção da varanda, mesmo sem ninguém ali. Era como se o corpo dele ainda estivesse treinado para esperar a próxima aparição. Lucas foi direto ao ponto. Disse que viu a silhueta mais vezes do que qualquer outro colega. E, segundo ele, a sensação nunca foi a mesma de um simples vulto atravessando um corredor. Era diferente. A figura permanecia imóvel, parada no mesmo lugar, com uma presença tão estática que parecia desafiar o próprio vento de Brasília. Lá fora, a noite costuma ser fria de um jeito seco, quase cortante, e o céu daquela região parece sempre mais distante do que em qualquer outro lugar. Mesmo assim, ele jurou que a silhueta continuava ali, firme, como uma sombra recortada no limite entre a varanda e o vazio. O que mais me incomodou foi quando Lucas falou do comportamento dela. Não era apenas uma forma escura parada. Às vezes, parecia que a figura observava a cidade abaixo. E ele não disse isso com dramatização. Disse com aquela prudência de quem passou tempo demais encarando a mesma cena e já não sabe mais onde termina a vigilância e onde começa o medo. Segundo ele, o estranho é que, durante toda a madrugada, as câmeras de segurança não registram nada na varanda. Nada. Nenhuma interferência clara, nenhum movimento, nenhum corpo. E isso apesar de a área estar sob visão direta dos seguranças. Lucas insistiu que não podia ser só reflexo, jogo de luz ou sombra projetada. Eles conhecem o ambiente, sabem identificar qualquer detalhe fora do padrão, qualquer presença inesperada. Há anos convivem com o silêncio daquele espaço e com a responsabilidade de detectar qualquer invasor.
Mesmo assim, a figura continua sem explicação. Para Lucas, ela simplesmente parece existir em outro plano. E eu lembro de ter sentido um frio estranho quando ele disse isso, porque não parecia exagero. Parecia medo genuíno, contido, daqueles que a pessoa aprende a esconder para continuar trabalhando. Vocês imaginam o que isso pode ser? Já estão curiosos para saber o que descobri em seguida? Então, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever para que eu possa continuar com essa investigação junto com vocês. As perguntas só aumentaram depois daquela conversa, e eu percebi que Lucas estava segurando algo que ainda não tinha tido coragem de me contar. Foi só depois de um longo silêncio, quase desconfortável, que ele resolveu abrir uma parte mais pesada da história. A voz dele ficou ainda mais baixa, como se a simples lembrança daquele momento pudesse trazer de volta a sensação da madrugada. Ele me contou que, em uma das noites mais inquietas, insistiu em verificar pessoalmente a varanda do Palácio da Alvorada. Queria tirar aquilo da cabeça, queria confirmar que tudo não passava de um engano. Mas quando chegou lá, o que encontrou foi justamente o contrário do que esperava. Não havia ninguém visível, nenhuma porta aberta, nenhum ruído de passos, nenhum sinal de presença humana. Era só o silêncio absoluto, um silêncio tão denso que parecia absorver até a respiração dele. Eu lembro de Lucas descrevendo aquele instante com detalhes que me fizeram imaginar a cena com clareza. A varanda estava escura, recortada apenas por uma luz fria e distante, e o piso parecia ainda mais liso sob a penumbra. Não havia vento suficiente para mover nada, mas mesmo assim ele sentiu algo. Não foi um som. Não foi uma visão clara. Foi uma presença. Ele disse que era como se um vazio estivesse observando de volta, como se o espaço diante dele tivesse adquirido consciência por alguns segundos. Esse tipo de sensação, ele falou, não sai da pele facilmente. Um arrepio atravessou o corpo dele inteiro, e naquele momento ficou claro que havia ali algo que não obedecia à lógica comum. Depois disso, Lucas me disse que a figura passou a aparecer com mais frequência. Não de forma escandalosa, não como uma aparição evidente de filme de terror. Era mais sutil e, justamente por isso, mais perturbadora. Uma sombra que surgia no limite da percepção, quase como um aviso silencioso. E quanto mais ele tentava ignorar, mais aquela presença parecia fazer parte da rotina do lugar, como se a varanda guardasse uma memória própria, algo impresso nas paredes, nas colunas, no ar parado da madrugada. O palácio, à noite, já tem naturalmente uma imponência fria. Mas naquele relato tudo ganhou um peso diferente, como se o prédio respirasse segredos antigos. Foi isso que me levou a buscar registros históricos. Eu queria saber se existia alguma explicação enterrada no passado do local. E o que encontrei foi surpreendente. No início da construção do palácio, algumas tragédias aconteceram entre os primeiros residentes e trabalhadores. Quando li isso, senti a mesma inquietação voltando, agora com outra forma. Será que essa silhueta tem alguma ligação com o passado sombrio do lugar? Será que a varanda ainda carrega marcas que ninguém conseguiu apagar? Já querem saber o que vem a seguir? Deixe seu palpite nos comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos. A história está só ficando mais densa. Avançando nas minhas investigações, eu consegui acesso a documentos antigos e a relatos que, pelo que percebi, raramente saem à tona. O simples fato de folhear aquele material já me deixava em um estado estranho de atenção e desconforto. O papel tinha aquele cheiro característico de arquivo guardado por muito tempo, uma mistura de poeira, tinta envelhecida e umidade seca que parecia grudar no nariz. Havia páginas amareladas, trechos quase apagados, anotações em margens tortas, e cada linha que eu lia dava a sensação de estar me aproximando de algo que talvez devesse continuar escondido. Entre esses documentos, um deles me chamou a atenção de forma imediata. Ele falava de um político que viveu no palácio e que teve uma morte misteriosa. O que me gelou de verdade foi perceber que, poucas horas antes do ocorrido, o paradeiro dele havia sido registrado exatamente naquela varanda onde a silhueta aparece. Não era uma menção vaga, nem uma coincidência qualquer jogada para causar impacto. Era a mesma varanda, o mesmo espaço, o mesmo ponto que Lucas descrevia com tanta atenção. Naquele instante, eu senti como se tudo ao meu redor ficasse mais silencioso,
mesmo estando sozinho diante dos papéis. Coincidência? Para mim, já era difícil dizer. Para Lucas, não. Quando mostrei o que encontrei para ele, Lucas leu cada trecho com uma seriedade quase pesada. O rosto dele não mudou muito, mas eu percebi o maxilar travado e o olhar firme demais, como quem confirma aquilo que já suspeitava há tempos. Ele acredita que a figura seja o espírito, ou pelo menos a marca, de uma morte não resolvida, algo que ficou preso ao local e ainda assombra o palácio. E, sinceramente, naquele momento eu compreendi por que ele falava com tanta convicção. O ambiente parecia colaborar com essa sensação. O vento da madrugada tocava as estruturas de forma suave, mas suficiente para fazer o lugar parecer vivo, respirando devagar, guardando algo que eu ainda não conseguia nomear. Além disso, as câmeras falham justamente quando a silhueta aparece. Essa informação me perseguiu a noite inteira. Como explicar uma falha tão precisa, sempre no mesmo momento, sempre no mesmo espaço? Era como se o próprio sistema recusasse registrar o que estava ali. E foi nesse clima, com a ansiedade já me consumindo, que decidi acompanhar Lucas no turno das 3 horas. Eu queria ver com meus próprios olhos. A madrugada estava densa, fria, e o ar parecia parado. Quando um dos sensores da varanda disparou infravermelho, meu corpo inteiro reagiu antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. A imagem capturada era desfocada, mas dava para distinguir uma figura alta, com traços vazios e olhos que pareciam brilhar dentro da escuridão. Aquilo me deu um arrepio tão forte que senti a nuca gelar de uma vez. Vocês acham que estamos perto de desvendar o segredo? Aposto que sim. Fica ligado, porque no próximo capítulo tudo vai ficar ainda mais intenso. Já se inscreveu? Não perde o que vem aí. Finalmente, o que parecia um mistério sem solução começou a ganhar um novo olhar diante de mim. Depois de tudo que Lucas havia me contado, eu já não conseguia tratar aquela silhueta como uma simples falha de percepção ou como uma presença sem contexto. Eu precisava entender se existia alguma ligação concreta entre o que aparecia na varanda e o passado do palácio. Foi por isso que conversei com especialistas em fenômenos paranormais e também com arquivistas do próprio palácio, pessoas acostumadas a lidar com registros antigos, documentos esquecidos e fragmentos de histórias que quase ninguém mais lê. A sensação de abrir esse tipo de material é estranha. O ar parece mais seco, o ambiente fica silencioso demais, e cada folha virada traz a impressão de que algo há muito abafado está prestes a emergir. Entre os documentos, surgiram cartas trocadas entre o político desaparecido e seus aliados. Eu li aquelas páginas com atenção crescente, quase prendendo a respiração em alguns trechos, porque o conteúdo era mais pesado do que eu imaginava. As cartas falavam de conspiração, traições e de um possível planejamento para tirar sua vida. Não havia nada de fantástico ali, apenas a frieza da política, a tensão de bastidores e a marca de uma ameaça real. E foi exatamente isso que me fez encarar tudo de outra maneira. Se existiu um fim violento, se houve medo, perseguição e silêncio depois disso, então talvez a silhueta na varanda não fosse um enigma solto no escuro. Talvez fosse um aviso. Talvez uma memória insistindo em permanecer onde tudo aconteceu. Quando levei essas descobertas para Lucas, eu percebi que ele não ficou surpreso, ficou, na verdade, mais tenso. O olhar dele endureceu por um segundo, e a expressão cansada ganhou um peso ainda maior. Ele confirmou que, depois dessas revelações, a presença ficou mais forte. Não de uma forma teatral, não como algo que tenta chamar a atenção de qualquer jeito, mas como se quisesse alertar. Como se a figura estivesse reagindo ao fato de a verdade se aproximar. Isso me deixou com um desconforto difícil de explicar, porque a ideia de um aviso silencioso é, de certo modo, mais perturbadora do que a de um susto direto. A varanda, então, deixou de ser só uma estrutura bonita e elevada do palácio. Para mim, ela passou a representar um marco físico de algo muito maior, um ponto onde a história, o poder e o segredo parecem se cruzar. Em Brasília, tudo naquele lugar ganha uma dimensão simbólica, e agora eu entendo que aquela varanda guarda mais do que a arquitetura mostra. Ela parece guardar o eco de uma decisão, de uma perda e de uma lembrança que ninguém conseguiu apagar completamente. Agora,
eu e Lucas estamos decididos a continuar atentos, registrando tudo para vocês. Ficou curioso para saber como termina essa história? Comente sua teoria, eu quero ler todas e se inscreva para não perder a conclusão. Chegamos ao fim dessa jornada pelo mistério da silhueta na varanda do Palácio da Alvorada, mas eu confesso que a sensação de encerramento não veio com alívio. Veio com aquele tipo de silêncio estranho que fica depois de uma história real demais para ser ignorada. Durante todo esse tempo, eu e Lucas passamos por noites pesadas, documentos antigos, relatos incômodos e imagens que ainda parecem voltar para mim quando fecho os olhos. E é impossível não olhar para trás e perceber como essa investigação foi mudando a forma como eu enxergo Brasília de madrugada, uma cidade ampla, fria, quase vazia, onde a luz dos postes parece pequena demais diante de certos segredos. A verdade é que, seja ela um espírito, uma manifestação residual ou apenas o reflexo de histórias mal resolvidas, a silhueta tornou-se parte da memória viva de Brasília. E digo isso com a convicção de quem sentiu o peso desse mistério não só nas palavras, mas no ambiente inteiro ao redor. Porque o Palácio da Alvorada, quando visto sob a calma aparente da noite, não transmite apenas grandiosidade. Ele carrega uma atmosfera densa, quase suspensa, como se cada vidro refletisse algo que não está exatamente ali. A varanda, em especial, deixou de ser para mim apenas um detalhe arquitetônico bonito e distante. Ela passou a ser um ponto onde o passado insiste em permanecer. Lucas e eu aprendemos que alguns mistérios não precisam de respostas definitivas para continuar vivos. E isso, para ser sincero, me marcou mais do que qualquer explicação objetiva poderia marcar. Às vezes, o que assusta não é a certeza, mas a permanência da dúvida. É perceber que existem presenças, lembranças ou marcas que não se dissolvem com o tempo. Elas ficam. E ficam justamente porque tocam algo que a gente ainda não consegue compreender totalmente. Foi isso que senti em cada relato, em cada falha de câmera, em cada madrugada em que a simples ideia de olhar para a varanda já fazia o coração acelerar. Então, da próxima vez que você olhar para o palácio, lembre-se de que aquela varanda guarda um enigma que não é só de concreto e vidro, mas de lembranças e presenças silenciosas. E talvez seja isso que torna essa história tão inquietante, a possibilidade de que certos lugares nunca estejam vazios de verdade. Talvez eles apenas guardem o que não foi resolvido. Se você chegou até aqui, eu agradeço de verdade por ter acompanhado essa investigação comigo e com o Lucas. Gostou da história? Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos que amam um bom suspense. Até a próxima, pessoal!